Oi! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Cláudia Benevides, eu sou médica, especialista em nutrologia e, gente, eu mesma já pesei mais de 30 quilos, além do que eu peso hoje, então passei pelo processo de emagrecimento, entendo muito bem, né, as dificuldades que a gente tem em relação ao emagrecimento, mas superei tudo isso e há mais de 10 anos eu venho ajudando outras mulheres a emagrecerem também, sem precisar ficar nas neuroses de dieta, de corta quilo, de se mata na academia. E eu estou aqui para te ajudar a entender esse processo com a minha experiência profissional e a minha experiência pessoal em relação à obesidade. Então vamos lá, o assunto de hoje é um assunto super é, polêmico, barra comentado em vários canais de emagrecimento, em vários, né, conselhos de dieta, a relação do carboidrato com o emagrecimento. Então, a grande pergunta da live de hoje é: preciso cortar o carboidrato da tua alimentação para você conquistar um emagrecimento sem neura? Gente, basicamente, a resposta dessa pergunta está na própria pergunta. Se o emagrecimento ele é sem neura, sem neuroses, significa que você não precisa cortar nada, inclusive o carboidrato. Mas é importante a gente entender o conceito dos alimentos, dos nutrientes. Então, vamos lá entender primeiro o que é carboidrato. Carboidrato, gente, é um macronutriente. Os alimentos, eles fornecem para a gente os nutrientes necessários para que a gente produza energia, para que a gente possa estar aqui nessa vida vivendo ou sobrevivendo. Infelizmente, tem muita gente só sobrevivendo. E é importante que a gente entenda esses nutrientes e faça o melhor uso dos nutrientes para que a gente pare de sobreviver e passe a viver com plenitude, com qualidade de vida, podendo ir numa loja escolher a roupa que quiser, mas é importante a gente entender essa questão da alimentação para poder conquistar tudo isso. Então vamos lá, como é que o carboidrato te ajuda a emagrecer, na verdade? Olha só, ele é um macronutriente. A gente divide os nutrientes fornecidos pela alimentação em 3 macronutrientes e tem os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Os macronutrientes são 3: carboidrato, gordura e proteína. Gente, cada um desses macronutrientes, eles têm uma função no corpo, tá? Qual é a função do carboidrato? Basicamente, produção de energia imediata. Ele é importante para produção de glicose, que é o nosso combustível. A glicose é como se fosse a nossa gasolina, tá? Então, a gente precisa dessa glicose. Quando a glicose está em excesso no sangue, começa a aparecer aquelas situações de saúde, pré-diabetes, diabetes, então ela tem que estar equilibrada no sangue. Porém, se você não tiver glicose no sangue, você simplesmente morre, porque você não tem como produzir energia para que as tuas células vivam, muito menos sobrevivam, tá? Então, é importante a gente entender que o carboidrato, ele é um nutriente, sim, e ele é importante na nossa alimentação. Mas o carboidrato, ele vem sendo muito demonizado ao longo do tempo. A gente tem nutricionista, a gente tem médicos, a gente tem outros nutrólogos, a gente tem influencers digitais, musa fitness, que falam que o carboidrato é a desgraça da nossa alimentação e que você tem que cortar tudo que é carboidrato se você quiser ser mais saudável, se você quiser emagrecer. E, gente, não é verdade. A gente tem várias fontes de carboidrato na nossa alimentação e na nossa rotina alimentar. O que é carboidrato? O que fornece esse macronutriente? Raramente a gente tem um alimento que só fornece um macronutriente. Normalmente tem associações aí de macronutrientes, tá? Mas o que são fontes de carboidrato na nossa alimentação? Frutas são fontes de carboidrato, legumes, raízes, arroz, aveia,
tapioca, cuscuz, o pão, a torrada, tudo isso tem carboidrato e são fontes de carboidrato na nossa alimentação. E a gente, é importante, gente, para uma vida normal, que você consiga equilibrar esses macronutrientes na tua alimentação, gordura, proteína e carboidrato. E sabe também porque é importante para que você tenha uma sobrevivência financeira na tua rotina alimentar, gente. Se você diminui drasticamente o carboidrato na tua alimentação, sabe o que vai acontecer com o teu bolso? Vai ficar mais vazio. Porque senão, ó, a gente tem 3 macronutrientes na alimentação, correto? 3. Se eu diminuo bruscamente o carboidrato, significa que para eu compensar na minha alimentação, eu tenho que consumir mais gordura e mais proteína. Se eu consumir muito mais gordura, gordura é muito mais calórico do que proteína e do que carboidrato. Então, pode ser que eu comece a consumir um excesso de caloria e isso, na verdade, não te ajudar a emagrecer. E se a gente for tentar equilibrar para o lado da proteína, gente, proteína na nossa alimentação é muito mais caro. Você consumir o que é fonte de proteína, normalmente, são as carnes. Vermelha, branca, proteína vegetal, a gente tem castanhas, a gente tem o cogumelo, a gente tem leite, derivados, são fontes de proteínas também. Agora, imagina se você for concentrar a tua alimentação mais em fonte de proteína e de gordura. Vai ficar muito oneroso para você do ponto de vista financeiro. E quando a gente pensa em emagrecimento, isso é muito importante, porque se você não aguenta sustentar a tua alimentação por muito tempo, você vai desistir de fazer aquilo, você vai ficar desestimulado, você vai ficar pesando a questão financeira o tempo inteiro e vai parar o teu processo de emagrecimento. Então é importante que a gente viva uma realidade de alimentação e uma realidade financeira quando a gente pensa em como vai ser o meu padrão alimentar e aquilo que eu consigo levar por mais tempo, mesmo sendo do ponto de vista financeiro também, isso é importante. Então, se você corta essas fontes básicas de carboidrato no teu dia a dia para concentrar em proteína e gordura, vai ser muito mais caro para você e talvez fique muito fora da tua realidade financeira por 2, 3, 4, 5 meses consecutivos. E daí vem o grande mito que muita gente fala, para emagrecer é caro, tem que comprar alimentos caros. Por quê? Porque está buscando uma via de emagrecimento cara. Se você corta carboidrato, filho, a tua alimentação fica mais cara. É mais caro comprar carne do que comprar arroz. É mais caro comprar picanha do que comprar, não é? Uma fonte boa de carboidrato. E dentro dessa nossa opção de carboidrato, o que é importante a gente olhar na nossa rotina e na nossa base alimentar? Buscar fontes de carboidrato que sejam carboidratos integrais, que sejam carboidratos complexos, que sejam carboidratos de baixo índice glicêmico. Por que isso é importante no equilíbrio da tua alimentação? Porque esse tipo de carboidrato, ele é um carboidrato que vai dar glicose no teu sangue, de qualquer maneira. Só que como ele tem um processo de digestão um pouco mais lento para quebrar todo esse carboidrato, porque ele é uma molécula complexa, porque ele é integral, porque é baixo índice glicêmico, que é uma das características do carboidrato, a capacidade que ele tem de subir o açúcar rapidamente no teu sangue. Então, quando você busca um carboidrato que sobe o açúcar devagar no teu sangue, é um carboidrato integral, é um carboidrato mais complexo, você promove um equilíbrio no nível de glicose do teu sangue. E isso é importante para o emagrecimento, gente, porque se a gente joga uma carga de açúcar muito grande no sangue de uma vez só, o que vai acontecer? O teu corpo ele tem um sistema de proteção para não te deixar diabético e para não deixar esse excesso de açúcar no sangue, porque excesso de açúcar no sangue também para o funcionamento metabólico e você pode até entrar em coma. Então, a gente tem um super sistema de defesa para isso, que é a produção, entre outros hormônios, mas o principal de insulina. A insulina é um dos hormônios responsáveis
pela retirada do excesso de açúcar do sangue e joga esse açúcar aí, esse excesso de açúcar para dentro da célula e estimula a produção de reserva de energia como tecido de gordura. Então, se você coloca muito açúcar no teu sangue de uma vez só, você vai produzir muito mais insulina. Essa insulina vai estimular muito mais o caminhar dessa glicose para a formação de célula de gordura. E isso sim contribui para o teu ganho de peso. Então, quando a gente faz um equilíbrio dessa injeção de glicose no sangue pela alimentação, você não vai fazer picos de glicose, você não vai fazer picos de insulina, e isso vai ajudar a regular teu metabolismo em relação a essa questão hormonal e a questão de depósito de gordura. E isso favorece, inclusive, o teu emagrecimento, tá? Então, daí que vem essa questão da gente falar, prefere o arroz integral ao arroz branco, prefere o pão integral ao pão branco, tá? Por que o pão branco, refinado, o arroz branco, para a gente, no conceito de alimentação, não deve ser tipo a nossa base de alimentação ou sempre a primeira escolha quando você deseja emagrecer? Porque justamente esses alimentos, eles têm uma digestão muito rápida e joga muito açúcar no teu sangue de uma vez só. Mas espera lá, doutora, você não está dizendo que eu posso emagrecer sem neura? Pode e deve. Você não precisa cortar o teu arroz branco se você gosta muito do teu arroz branco. Você não precisa cortar o teu pãozinho francês, a tua tapioca, o teu cuscuz, a tua massa, se isso é importante para você, tá? Mas qual é o lance que você tem que fazer? Para conseguir equilibrar esse açúcar no sangue, então, sem precisar abrir mão dessas coisas que são importantes para você. Você misturar outros alimentos na mesma refeição. Então, deixa eu dar o exemplo, por exemplo, do pão francês. O que você pode fazer se você ama pão francês? Não é comer aquele pão só com uma manteiguinha passada no pão, não. Ah, mas eu adoro aquele pão francês quentinho da padaria com aquela manteiguinha derretendo. Então, tudo bem, coma, mas na mesma refeição você vai acrescentar o quê? Uma fonte de proteína, por exemplo, que pode ser um ovo mexido, financeiramente muito tranquilo de colocar. Você pode colocar alguma coisa mais complexa, um pouquinho mais elaborada do ponto de vista financeiro. Você pode acrescentar castanhas, você pode acrescentar queijo, você pode, nessa refeição, também acrescentar uma fonte de fibra, tipo uma aveia com a fruta. Então, você faz um jogo. Na mesma refeição, você coloca outros alimentos com outros macronutrientes, gordura, proteína, que vão ajudar a equilibrar esse açúcar do carboidrato, tá bom? Agora, claro, eu preciso dar o conselho para vocês. Sempre que possível, tenta escolher o integral, porque aí você não vai precisar estar tão preocupado com essas misturas o tempo inteiro. Acrescenta uma fibra, tá? Procura, por exemplo, ao invés de ser batata normal inglesa, procura uma batata doce, que é um carboidrato mais complexo, procura uma raiz, uma mandioca, uma mandioquinha, outro tipo de substituição desse carboidrato. E é importante sempre a gente variar. Quanto mais a gente varia na alimentação, mais você está dando nutrientes diferentes para o teu corpo. Isso vai melhorar o teu aporte nutricional, né? O tanto de nutrientes que você oferta na tua alimentação, e vai ser muito mais fácil de você acertar, porque você está colocando uma variedade de alimentos, fornecendo nutrientes diferentes, e aí é mais fácil de você acertar, porque de vez em quando, se você errar, não tem problema, porque você está sempre trocando, então você tem mais chance de acertar. Agora, quando você come uma alimentação o tempo inteiro igual, só aquilo, gente, é ruim. Você não está variando o fornecimento de nutrientes, você não está variando a textura do alimento, e tudo isso conta para o metabolismo. Até o tempo que você leva mastigando conta para o teu emagrecimento. Então, se você come só carboidrato refinado, batata frita, tudo mega cozido, mega frito, tudo mega industrializado, até o teu tempo de mastigação é muito mais rápido. Aquele alimento passa pela boca rapidamente, nem dá tempo de ficar produzindo enzimas
digestórias, não dá tempo de produzir os hormônios de saciedade e sempre você acaba comendo muito mais do que deve, numa velocidade muito rápida. Esse açúcar entra muito rápido no sangue, certo? E aí ele sai rápido, porque faz pico de insulina, a insulina tira rapidamente esse açúcar do sangue, e o que vai acontecer? Se você entra numa rotina de só carboidrato refinado, farinha branca, carboidrato de alto índice glicêmico, além de você comer mais rápido, não dá tempo de produzir esses hormônios de saciedade aí que eu falei, você, em poucos minutos depois, já vai estar com fome de novo. E como vai estar açúcar baixo no teu sangue, a tendência é que teu cérebro, teu corpo, teu metabolismo te induza a buscar outro carboidrato refinado, porque ele está desesperado por açúcar. Então, se você está com açúcar baixo no sangue, depois de ter comido uma mega explosão aí de carboidrato, de doce, etc., a tua tendência sempre vai ser comer mais carboidrato, comer mais doce, para que ele tente ajeitar esse nível de açúcar no sangue de novo. Então, você acaba entrando num ciclo vicioso. Lembrando, gente, que pouca gente associa, mas açúcar, doce é carboidrato, tá? O açúcar é um tipo de carboidrato. Então, por isso que a gente sempre fala carboidrato refinado, porque a gente tem mania de achar que carboidrato é só salgado e açúcar é açúcar, né? Açúcar é o doce. Então, quando a gente fala em carboidrato, o açúcar também é um tipo de carboidrato e ele também produz, né, a glicose no sangue, o açúcar do sangue, e pode dar esses picos aí de glicemia e de insulina, e com o que a gente chama de hipoglicemia reacional, que em poucos minutos depois de você já ter comido, muitas vezes muito até, você já fica com fome, buscando alimento de novo, e buscando doce de novo, e buscando carboidrato refinado, tá? Então, preciso cortar mesmo o carboidrato para emagrecer? Não, não precisa. Mas se eu cortar, emagrece? Emagrece, gente. Tem uma dieta super bem estabelecida que a gente chama de low carb. Low do inglês baixo, carb carboidrato. Baixo carboidrato. Beleza. Essa dieta, ela resolve a tua vida por muito tempo? Não, porque nenhuma dieta é capaz de resolver a tua vida se você come igual o tempo inteiro. Você vai entrar num negócio que chama adaptação metabólica, que é um estado de defesa do corpo quando você começa a perder peso. Então, é importante que você varie a estratégia alimentar. Então, para curto espaço de tempo, eu quero fazer uma diminuição de carboidrato para dar um gás no meu metabolismo, emagrecer uns 3, 4 quilos aqui. Pode, tudo bem. Só que lembra que você tem que pensar sempre a longo prazo, porque isso vai resolver para você a curto prazo, do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista metabólico. Todo o processo de emagrecimento, se você não cuidar e ficar fazendo ele igualzinho por muito tempo, ele vai entrar no efeito platô, que é aquele efeito em que mesmo você fazendo direitinho a tua dieta, você simplesmente para de emagrecer, e se você persistir nesse erro, ao invés de só parar de emagrecer, você volta a engordar tudo de novo. Isso acontece demais. Então, não é que eu, Cláudia, doutora Cláudia, médica, condene o baixar o carboidrato. Não, é uma estratégia que eu posso usar. Mas a longo prazo, será que você consegue sustentar? A longo prazo, você vai abrir mão de comer o que tiver numa festa de aniversário, do que tiver num casamento, do que tiver num almoço de família. Gente, socialmente, vida real, hoje, a gente tem muita oferta de carboidrato na nossa vida. Então, o importante não é você ficar se escondendo desse carboidrato, mas é você, sim, consumir com parcimônia, consumir sem culpa, consumir entendendo que é um nutriente, sim, e que nenhum alimento isoladamente te engorda ou te emagrece, que tudo depende de um conjunto de ações. Hoje eu estou falando aqui de um tipo de macronutriente, né, dentro de uma estratégia ou rotina alimentar que a gente tem que ter para emagrecer, mas o emagrecimento também não depende só do que você come, tá?
depende de muitos outros fatores. Depende de qualidade de sono, gerenciamento de estresse, ansiedade, nível de atividade física, quantidade de água, que parece uma coisa ser super inocente, mas é importante você hidratar teu corpo para que você esteja o teu metabolismo sendo ativado corretamente, não fique fazendo retenção de líquido, não entenda que está em sobrevivência, que está perdido no meio de um deserto e que você não está consumindo água, não é porque você esquece ou porque você não quer. O teu corpo, você não consome água, ele pensa que você está perdido no meio do deserto, que você não tem acesso à água. Então, o que ele faz? Ele tenta te proteger. Isso é um sinal de que você está em perigo. Você não está tendo acesso à água. É isso que teu corpo entende. E aí ele vai travar o teu metabolismo e vai inchar, vai fazer retenção de líquido, por exemplo. Então, tudo isso, gente, influencia no processo de emagrecimento. Ok? Deu para entender bem esse conceito? Tá? Então, vamos lá. Carboidrato faz parte de nutrientes da alimentação e é importante, sim, para a construção de músculo, para produção de glicose, que é o combustível preferencial do nosso corpo. Você não precisa ter medo de consumir carboidrato. Você pode e deve consumir carboidrato na tua alimentação se você quer emagrecer de verdade. Se você não quer só farra, oba-oba de emagrecer 5 quilos para uma festa, para entrar no biquíni, para sair de férias, e você não está nem aí. Tipo, eu pago qualquer preço agora para eu emagrecer 5 quilos e o depois eu vejo depois. Só que quando você vai ver esse depois, você já ganhou 5 quilos, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e aí você fica entrando em ciclo. Ah, vou fazer outro low carb. Ah, agora eu vou fazer um jejum intermitente. Ah, agora eu vou tomar só chá. Agora eu vou cortar o jantar. Agora eu vou cortar o café da manhã. E fica pulando de galho em galho, mas não sustenta nada a longo prazo. E aí entra no efeito sanfona, que foi um dos assuntos aí de lives passadas que eu fiz recentemente, tá? Que é uma desgraça para o teu metabolismo, porque cada vez que você emagrece, engorda, o teu metabolismo ele vai ficando pior, ele vai ficando mais lento e fica muito mais complexo a longo prazo de você sair desse lugar. É possível? É possível, gente. O emagrecimento ele é possível para todo mundo. Ele é possível se você já está na menopausa, é possível se você tem hipotireoidismo, é possível se você toma remédio para ansiedade, para depressão, é possível se você toma corticoide, é possível se você não pode fazer atividade física no momento. Ele é possível. Possível para todo mundo, tá? É fácil? Não. Se fosse fácil, você não precisaria de ajuda profissional para emagrecer. Você não precisaria estar eu, Cláudia, aqui num sábado à noite te explicando sobre nutrientes, como é importante os nutrientes na alimentação. Você sozinha já dava conta de fazer isso e facilmente você estaria no corpo que você deseja ter. Então você sabe que não é fácil, tá? Porém, é importante que você entenda que não é impossível. E se você fica nessa sensação, eu já tentei de tudo para emagrecer e não emagreço, você precisa entender que não, você não tentou de tudo, tá? Porque existe um caminho certo para emagrecimento. Se você não emagreceu ainda, é porque você pegou caminhos errados. Você não chegou no teu caminho certo ainda, tá? Ok? Então vamos lá. Eu preciso cortar carboidrato para emagrecer? Não precisa. Você pode emagrecer comendo o teu pãozinho francês, comendo o teu arrozinho branco, comendo a tua massa se você quiser, tomando a tua cervejinha, álcool também dá carboidrato, sem problema nenhum. Mas é importante que você esteja atento em equilibrar os nutrientes da alimentação, acrescentando sempre proteína e fonte de gordura. Gordura em excesso, qualquer uma, seja fonte boa, seja fonte ruim, ela vai fazer um acúmulo de calorias e pode cursar com ganho de peso, tá? Mas a gordura, ela tem que fazer parte da nossa alimentação. Ela é importante para a produção de hormônio, produção de colesterol. Bom, a gente não pode viver sem colesterol, tá, gente? A gente também sempre olha para o colesterol
como se o colesterol fosse completamente ruim, né? Tipo, eu não quero ter colesterol, mas se você não tiver colesterol, você não faz produção de hormônio, e isso também acaba com o teu metabolismo. Então, a gente tem um nível de normalidade, o que não pode é estar acima dessa normalidade aí, porque senão começa a causar inflamação, aumento de risco de doença cardiovascular, tá? Mas o que eu quero que você guarde desse nosso encontro de hoje é que, meu, se você quer ser uma pessoa low carb, não quer comer carboidrato de jeito nenhum, isso é uma decisão tua. Você vai lá e faz. Se você acha que consegue viver desse jeito, se você acha que consegue se sustentar desse jeito financeiramente, emocionalmente e socialmente. Eu não tô aqui, tipo, para definir estilo de vida de ninguém. O que eu tô aqui é para defender o meu ponto de vista, a minha experiência ao longo prazo. Porque o que é certo é aquilo que você não consegue manter a longo prazo não vai te dar resultado. E aí você ficar entrando e saindo de dieta, ao invés de te emagrecer, só vai te engordar mais e vai piorar mais o teu metabolismo. Então é importante que você entenda que comer saudável não é comer 100% alimento saudável o tempo inteiro. É você ter um equilíbrio mental, estrutural de nutrientes na tua alimentação que estejam alinhados com o teu resultado. Então, se você está comendo, mesmo que você coma massa, doce, salgado, equilibra com outros alimentos e está tendo resultado de saúde, de emagrecimento, de qualidade de pele, de cabelo, de unha, tá ok. Essa alimentação ela tá saudável para você e ela tá te dando o resultado que você quer, tá? Agora eu conheço um monte de gente low carb que tá cheio de neurose, doença mental, não consegue socializar com ninguém, fica enchendo o saco dos outros em todo lugar que vai, fica apurrinhando a vida alheia, dizendo, isso é veneno, isso não pode, não sei o quê, tá? Então, fica aí todo cheio das opiniões e fica enchendo o saco dos outros. Não adianta você também ter um corpo perfeito, bonito, e você fica encrencando com os outros o tempo inteiro e ninguém gosta de você. Porque quando você vira o chato da dieta, gente, ninguém quer se aproximar de você, você fica insuportável. Então, a gente tem que entender que a gente tem que cuidar da nossa vida. A nossa vida já tem muita coisa para a gente cuidar, ao invés da gente ficar enchendo o saco dos outros. Os outros sabem da vida deles, eles têm que se importar com a vida deles também. Tá? Então, é importante a gente ter sempre esse equilíbrio mental, social, nutricional, para a gente conquistar o resultado que a gente quer na nossa vida. E eu estou aqui para te ajudar se você quer ser uma pessoa normal, né? Que passa por festa de aniversário, por festa de casamento, por festa de criança, sem se sentir culpada por comer um brigadeiro, por comer uma fatia de bolo, e entender que isso tudo bem, isso pode fazer parte de uma alimentação boa, de uma alimentação saudável, sem neuroses. Então, deu para entender que eu não preciso obrigatoriamente cortar carboidrato para emagrecer. Carboidrato não é vilão, não é vilão. Não existe essa história de vilão mocinho no emagrecimento. Não existe essa história de alimento que é veneno, de alimento que é lixo. Esquece isso, gente. Isso é terrorismo nutricional e isso leva a doença psicológica e mental, transtorno de comportamento. E olha só, teve até um estudo recente que eu li que foi feito com jovens universitários, tá? Que quem desenvolveu transtorno de compulsão alimentar, ou seja, que comia compulsivamente, uma grande parte dessas pessoas, nesse público que foi estudado, e isso é uma realidade para outras idades também, tinham feito low carb antes. E aí desenvolveram, depois que saíram, não aguentaram esse low carb, acabaram desenvolvendo aí distúrbio alimentar, compulsão alimentar. Então, gente, o pior jeito de você buscar o teu emagrecimento é você ficar aí com loucuras, com neuroses na alimentação, corta aquilo outro, isso é proibido, aquilo é proibido, isso é veneno, isso não pode. Não. Aqui é sem neura. Se você quer ser sem neura e conquistar um emagrecimento sem abrir mão do que você gosta na sua alimentação, o lugar é aqui. Fica aqui
que eu sempre vou te dar dicas poderosas de como fazer isso. Um super beijão, beijo para as minhas alunas que estão aqui, vi um monte passando. Beijo para quem não é aluna e é seguidora, beijo para quem está chegando novo por aqui. Eu espero que você tenha curtido e aproveitado bastante desse assunto e comenta pedindo mais o que você quer saber, que eu sempre vou preparar com muito carinho esses assuntos para vocês. Tá bom, gente? Beijo, beijão e até a próxima!